Muito bem, chegamos no momento especial aqui do nosso programa, estou me referindo à hora da palavra de Deus. Se você tem acesso aí à Bíblia Sagrada, seja ela impressa como livro, assim como você me vê usando, ou então no celular, hoje em dia temos aplicativos, seja no tablet, smartphone, eu quero que você abra comigo em Números, capítulo de número 24, nós vamos acompanhar do versículo 3 até o versículo de número 9, e essa é uma das profecias de Balaão. Eu fiz aqui uma série de estudos acerca desse profeta, e eu queria hoje dar sequência, continuidade, crendo que o Espírito de Deus vai nos dar lições preciosas e falará muito ao seu coração. Números capítulo 24, versículo de número 3. A palavra de Deus diz assim: E alçou a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Vamos dar uma parada, depois nós prosseguimos. Nesse inteirinho aqui da história, o profeta Balaão, ele teve os seus olhos espirituais abertos. Quando ele recebeu a proposta de Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Deus, no início ele relutou, no entanto, ele tomou a triste decisão de ir até Balaque com esse intento, com esse desígnio. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se apresentou diante dele com a espada desembainhada, somente a jumenta em que ele estava montado, cavalgando, conseguiu ver o anjo da aliança. Ele, no entanto, não havia. Foi aí então que, quando o animalzinho tentava se desviar do julgamento de Deus, o Balaão batia no animal, deferia golpes, dava chicotadas, e Deus miraculosamente abriu a boca da jumenta, que por sua vez o repreendeu. Mesmo assim, o profeta foi na vontade permissiva de Deus, e todas as vezes em que ele se preparava para lançar maldições ao arraial de Israel, ao povo de Deus, a Bíblia diz que as palavras que saíam da boca dele eram palavras de bênçãos. Ao invés de prejudicar o povo de Deus, ele estava profetizando coisas boas que Deus faria à nação de Israel. O Balaque não precisa nem dizer que ficou muito bravo e muito furioso com aquilo. Agora, vale notar aqui e ressaltar que as profecias que Balaão fez apontavam para o Senhor Jesus. É por isso que eu me dei o cuidado de estudar em várias semanas aqui essa passagem bíblica, porque tudo aquilo que o profeta Balaão dizia estava relacionado à vinda do Messias, à vinda do Senhor Jesus. Nós vamos ver isso daqui a pouco. O que me chama a atenção aqui no versículo 3 e 4 é que os olhos do profeta estavam abertos agora. Antes os olhos dele estavam fechados a ponto dele não ver o anjo do Senhor. O animal via, contudo, ele não. Mas agora a Bíblia diz que os olhos dele estavam abertos. Aquelas escamas saíram de diante da sua visão e ele conseguia entender o que Deus faria ao povo de Israel. E por que é que os olhos dele foram abertos? A chave está no versículo 2. O finalzinho do versículo 2 diz: veio sobre ele o Espírito de Deus. Olha que bonito! O Espírito Santo de Deus se apoderou momentaneamente de Balaão. No Antigo Testamento era assim que o Espírito Santo agia. O Espírito Santo não podia morar nas pessoas, porque o preço pelos pecados eterno ainda não tinha sido realizado por Jesus, mas o Espírito Santo vinha momentaneamente
sobre reis, sobre sacerdotes e sobre profetas. Nesse caso aqui, o Espírito Santo veio sobre Balaão e a Bíblia diz que os olhos dele se abriram. Ele conseguiu compreender perfeitamente o que Deus faria com a nação de Israel. Meu amigo, minha amiga, os olhos espirituais de uma pessoa é aberto para entender a palavra de Deus somente quando o Espírito Santo vem sobre ela. Eu me lembro que quando eu servia a Deus ali pelos meus 11, 12 anos de idade, e até mais novo do que isso, eu lia a Bíblia e não conseguia entender. Para mim, esses 66 livros eram tanto quanto obscuros, haviam muitos mistérios que precisavam ser descortinados acerca da palavra de Deus. Eu não conseguia entender, não conseguia compreender nada do que lia, mas no dia 30 de janeiro, eu não me esqueço dessa data, do ano de 2007, participando em uma reunião de obreiros, a primeira que eu participei, eu recebi o batismo no Espírito Santo. Ah, que momento glorioso eu tive diante do Senhor. Eu recebi a plenitude do Espírito Santo que veio sobre mim, que me encheu de alegria, que me tomou e desde então me veio no coração um fogo ardente por pregar a palavra de Deus e fazer a obra do Senhor. Daquele dia em diante, eu voltei a ler a minha Bíblia e eu digo para você, o Espírito Santo me revelava a palavra. Que bonito! Em 1 João, capítulo 2, versículo 27, está escrito que a unção do Espírito que está em nós, ela nos ensina todas as coisas. Se você não consegue compreender a palavra de Deus, é porque lhe falta ser revestido com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem e enche, se apodera de uma pessoa, o Espírito Santo é que vai interpretar a palavra de Deus no coração dessa pessoa, para que ela então aplique a palavra de Deus em sua vida pessoal. É isso mesmo que você ouviu. O bom desejo do meu coração é que o Espírito Santo tome conta de você do outro lado da tela e lhe encha, para que você consiga ter os olhos abertos para entender as coisas de Deus. As coisas espirituais, elas se discernem no mundo espiritual. O homem natural que vive segundo o curso desse mundo não consegue de modo algum compreender as coisas espirituais. Qual é a chave, pastor, para mim entender a palavra de Deus? Para mim é ter a revelação pessoal de Jesus como Filho de Deus, como Salvador, o Espírito Santo de Deus vindo sobre você. Foi o que aconteceu aqui com Balaão. O finalzinho do versículo 2 diz: e veio sobre ele, sobre este profeta, o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus veio sobre ele, o que aconteceu? Ele abriu a boca, falando na inspiração do Espírito Santo, e os seus olhos espirituais foram abertos. É o que acontece quando o Espírito de Deus toma conta da sua vida. E aí o que diz o versículo 4? Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boa as tuas moradas, ó Israel. Eu explicava aqui acerca dessa passagem que nós que vivemos no século 21 temos um privilégio que os homens do passado não tiveram. Eu estou me referindo ao privilégio de nós podermos ter comunhão com Deus pela fé em Cristo, o privilégio de podermos ver os milagres e as maravilhas que aconteciam nos dias de Jesus. A palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 10, versículo 23 e o versículo 24, eu vou ler aqui rapidamente, pedi até para o meu amigo Kleber colocar aí no GC, Lucas capítulo 10, Novo Testamento, paralelamente, versículo de número 23 e 24. Vamos acompanhar, olha o que diz. Lucas 10, 23 e 24. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes Jesus em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas, incluindo Balaão, e reis,
desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus disse que nós temos um privilégio sem igual. Muitos homens do passado que viveram com Deus em santidade, em pureza, Daniel, Jó, muitos homens do passado como Davi, segundo o coração do Senhor, reis, eles desejaram ver o que nós vemos, ouvir o que nós ouvimos, mas não contemplaram. O Elias não teve o privilégio que nós temos hoje. O Moisés não teve, o Eliseu não teve. Todos os profetas do Antigo Pacto, Isaías, todos os profetas como Jeremias, os profetas maiores e menores, eles não tiveram o privilégio que nós temos hoje, porque eles viveram antes de Cristo. Eles apenas tinham um vislumbre de longe de que Deus iria redimir a humanidade do pecado, da doença, da miséria, do sofrimento, das garras de Satanás. No nosso caso, nós vivemos depois da cruz, quando todas essas coisas já aconteceram. É questão de tomarmos posse do perdão dos pecados. Você e da sua casa, você pode ser perdoado sim, não importa quão errado você tenha vivido até hoje. Nós podemos tomar posse da cura de todo tipo de doença e enfermidade, da libertação de algum vício. Nós podemos tomar posse de todas as bênçãos que já nos foram dadas em Cristo Jesus. O privilégio que reis e profetas, homens e mulheres de Deus do passado desejaram ter e não puderam, nós temos agora diante de nós. Então, quando a Bíblia diz, voltando lá para Números, que os olhos de Balaão foram abertos, está dizendo que ele viu de longe o que Deus faria com a humanidade em Cristo Jesus. No próprio livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13, está escrito que eles, vendo de longe as promessas, abraçaram e creram naquilo. Agora, avançando, o versículo 5, o que é que o Balaão disse? Que boas são as suas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Meu amigo, minha amiga, quando o ímpio olha para a minha vida e a sua vida, de nós que nos consideramos cristãos, o povo de Deus, eles devem dizer essa exclamação: que boas são as suas tendas, ó Israel, e as tuas habitações, ó Jacó. Em outras palavras, eles têm que ver em nós o bom testemunho, eles têm que ver em nós um atrativo para se converter, eles têm que ver na nossa maneira de agir, se comportar, se vestir, o quão vale a pena servir a Deus. Infelizmente, muitos acabam passando um mau testemunho que faz com que o evangelho seja rejeitado por pessoas até da sua casa por conta das suas atitudes. Mas que o Espírito de Deus aperfeiçoe cada um de nós, cristãos sinceros que queremos servir ao Senhor, a ponto dos ímpios e dos incrédulos olhar para nós e dizer: que boas são as tuas habitações, ó Israel, quão maravilhosas são as suas tendas, ó Jacó. Que a nossa vida seja um exemplo a ser seguido nessa sociedade onde as pessoas perderam os valores, já não tem um referencial de casamento, já não tem um referencial de jovens cristãos, já não se tem um referencial de como um cristão deve se comportar nos negócios, porque tem gente que até diz, negócio é negócio e Deus fica à parte, religião fica à parte dos negócios. Nada disso. Deus não pode ficar de lado em nenhum setor das nossas vidas. Ele tem que ser o primeiro, ocupar o lugar de primazia e dar as diretrizes em todos os setores da nossa vida. Seja sentimental, no casamento, na criação dos filhos, e inclusive na vida financeira, o Senhor tem que ser respeitado em suas orientações nesse sentido. Que boas são as suas tendas, ó Jacó, e que boas as tuas moradas, ó Israel. E aí, continuando o versículo 6, como ribeiros se estendem do alto do monte, o Balaão, vendo os arraiais do povo de Deus,
ele exaltou as tendas e disse: como ribeiros as tuas moradas se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvore de sândalo, o Senhor as plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei, voltando a falar aqui novamente de Jesus, o seu rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. O Balaão torna aqui a frisar que das tendas de Israel seria levantado um rei. O nome desse rei é Jesus Cristo. Em Apocalipse, a palavra de Deus diz no capítulo 19, o versículo 17, que na coxa de Jesus, nas vestiduras dele, ali da coxa, está escrito que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O domínio dele é eterno. O Balaão de longe já estava vendo que da semente de Israel, quer dizer, da descendência de Abraão, viria aquele que seria nomeado por Deus Rei absoluto de todos nós. O que me chama a atenção aqui também é que o Balaão disse que as tendas de Israel, elas eram semelhantes aos cedros, cedro estes que eram bem regados e alimentados pelos ribeiros e desse modo se destacavam. Meu amigo, minha amiga, a vida da pessoa que serve a Deus é semelhante a essa árvore, o cedro. O cedro era muito comum ali na região da antiga Mesopotâmia, onde hoje tem o Iraque, onde hoje tem a Turquia, e esse tipo de árvore, chamada cedro, ele crescia em regiões montanhosas, onde a altitude era acima de 1.800 ou até mesmo 2.000 metros de altura. Nessa região era que os cedros cresciam. Essa árvore em particular tem muitos e muitos detalhes importantes para nós compreendermos. Por exemplo, em um período de 3 anos que o cedro começava a germinar, ele crescia apenas 15 centímetros acima do solo e 3 metros ele se aprofundava com as suas raízes. Olha só, num período de 3 anos, ele se aprofundava com as suas raízes 3 metros, mas acima do solo apenas 15 centímetros. E com o passar dos anos, ele tomava proporções gigantescas, chegando até os 40 metros de altura. Essa árvore era muito usada em grandes construções. Por exemplo, o Palácio de Davi e Salomão foi construído com o cedro do Líbano. Era uma árvore bem cobiçada e desejada em grandes construções. Era firme, era rígida e bom para os marceneiros, os carpinteiros trabalhar com ela. Meu amigo, minha amiga, a nossa vida é assim também. Você já teve a noção de que está ficando para trás? Já viu amigos e pessoas da família conquistando, crescendo na vida e parece que você que é cristão está ficando para trás? Talvez eu fale agora com pessoas que estão dizendo: pastor, o meu desespero é porque eu estou ficando para titi, estão até zombando de mim, a família está pressionando. Mas o que você vai fazer? Você vai agora trocar o pé pelas mãos, se apressar e casar errado? Escolher uma pessoa errada só porque estão te pressionando? Para cada pessoa há um tempo determinado pelo Senhor, há um propósito específico da parte do Senhor. E pode ser que você seja como o cedro. Os anos passam e ninguém vê acima do solo a arquitetura, a construção, quão engenhosa é a sua vida. Mas eles não sabem quão profundas são as raízes que você está estabelecendo na palavra de Deus. Eu volto a repetir, pode ser que os anos estão passando e aparentemente nada está acontecendo com você. Você não está sendo visto, ilustre ou notado em nenhuma realização. Mas Deus é testemunha de que abaixo do solo você está criando raízes no Evangelho, na palavra de Deus. E como homem de Deus eu digo,
A hora que a tua vida, meu amigo, minha amiga, começar a despontar, ninguém vai te segurar. Você não vai ser uma pessoa que vai crescer, que vai alcançar posições de honra e destaque só por alcançar. Não. Você vai conquistar com consistência, com firmeza. Quando o cedro cresce, ele cresce bem enraizado, bem firme, bem fundamentado, de tal maneira que ninguém o derruba. Vale a pena. Pode parecer que as coisas estão demorando para acontecer na sua vida, mas fique em paz, porque você está criando raízes profundas, você está abraçando a rocha da palavra de Deus. A hora que você começar a despontar e a crescer, você crescerá com firmeza, com consistência, e ninguém vai te arrancar do lugar que Deus te colocou. Aleluia! Glória a Deus! É o que diz aqui no versículo de número 6. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou. Deus está plantando você no Evangelho, na palavra de Deus. Não se envergonhe quando zombam de você e dizem que você está ficando para trás. Eles não sabem quão profundas são as tuas raízes em Deus. E a hora que você começar a crescer acima do solo, ninguém mais te segura, você vai crescer com firmeza e com consistência. Como cedros junto às águas, que são alimentados, sustentados, recebem a seiva do próprio Senhor, da própria palavra de Deus. Aí, continuando aqui, lá para o versículo de número 8. Números 24, 8. Deus os tirou do Egito. Deus tirou você do mundo, do pecado, da escravidão, do sofrimento. As suas forças são como as forças do unicórnio. Ou então, como algumas traduções do Talmud, uma Bíblia antiga, diz que as nossas forças são como do rinoceronte africano. Era o animal que eles tinham como referência. Meu amigo, minha amiga, a tua força em Deus é fora do comum. Deus me usou desde os 13 anos para libertar muitas pessoas. E eu me lembro que às vezes manifestava ali os demônios, legiões, pessoas grandes, altas, fortes, opulentes, e eu dizia para os espíritos, em nome de Jesus, dobre o joelho. E os espíritos mais bravos, eles se curvavam, eles se dobravam. Por quê? Por causa da minha força física? Não. Você pode ver aí que eu sou uma pessoa franzina, mas porque a minha força é o Senhor. A minha força é o nome de Jesus. Se você tem essa força em Deus, no nome de Jesus, não tem quem te segure. Não tem demônio, não tem principado, potestade, legiões que possam te segurar se a tua força está em Deus e está em Jesus. O versículo 8 diz, Deus tirou Israel do Egito, da escravidão, da servidão, daquela vida dura. As suas forças são como as do unicórnio. Deus é a nossa força. Se nos encontramos fracos, Ele renova as nossas forças. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Os inimigos aqui são espirituais. Nós podemos sim atravessá-los, desfazer toda a obra do maligno. O Balaão está falando aqui da autoridade espiritual que os seguidores de Cristo, os seguidores desse rei exaltado de Israel, eles teriam. O verso 9, encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Esse versículo que eu li aqui, o 9, ele é repetido no capítulo anterior, no capítulo 23, no versículo 24, em que o Balaão diz que Israel estava deitado como filho do leão, e dessa forma eles estavam seguros. Você acha que os filhos dos leões, eles ficam preocupados com os problemas e as ameaças que surgem na selva? De modo nenhum. O leão, você sabe que ele é um animal potente, majestoso. Basta ele rugir e as árvores da selva, elas tremem, as folhas caem, os outros animais da selva estremecem diante do seu rugido. Em Apocalipse 5:5 está escrito que Jesus é o leão da tribo de Judá.
Jesus diz, eu sou o leão da tribo de Judá. Ele mesmo tomou para si esse título. Jesus é o leão potente que nos defende, que nos protege. Meu amigo, minha amiga, os filhos dos leões, em Salmo 34, 10 diz, eles padecem e sofrem fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Se os filhos dos leões, quando eles estão em crise, padecem e o leão e a mãe leoa não deixam faltar nada para ele, se você buscar a Deus, Deus não vai deixar nada faltar a você. Pode ter a certeza disso. Pode ter certeza que Jesus é o defensor da sua causa. Você foi injustiçado de alguma forma, Ele é o justo juiz que te defende. Nós somos tão frágeis, mas nós temos conosco o leão da tribo de Judá, que nos guarda, que nos protege, que nos defende. E ai dos inimigos que se levantam contra nós, eles são consumidos pelo poder de Deus. Então, guarde essa palavra no seu coração. Encurvou-se, versículo 9, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Viva seguro, tendo a certeza que Jesus é o defensor da sua causa. Deixe-me orar, 12:00 com 49 minutos. Pai querido e Pai amado, eu te agradeço por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações, que a minha mão estendida sobre a casa, o lar dessa pessoa, seja a mão do Senhor estendendo-se sobre todos. O Senhor deu a visão espiritual para o Balaão acerca do que aconteceria em Cristo. E em Cristo Jesus nós temos a autoridade devolvida sobre as forças do mal. O Senhor é a nossa força, de tal maneira que a nossa força é como a do unicórnio. O Senhor nos tirou do Egito, nos tirou do mundo para governarmos, reinarmos sobre todas as forças das trevas. Eu abençoo essas pessoas que estão me acompanhando. Eu sou limitado para falar, mas o Teu Espírito Santo é que convence os corações. Eu me alegro em Ti pelo privilégio que temos de ver os Seus milagres, de ouvir palavras de salvação como essa. Reis e profetas desejaram viver nesse tempo, mas o Senhor não quis que assim fosse para com eles. O que nós podemos fazer é Te louvar pelas oportunidades e privilégios que nós temos agora. Eu abençoo a todos para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Bendito seja o nome de Jesus.